O que ocorre? O professor Ricardo ele falou um componente muito importante. Eu gostaria de acrescentar um grande, digamos, fator desestabilizador do regime: o custo dos alimentos no Irã. O Irã foi um dos primeiros países a sofrer problemas na pandemia da Covid-19, a gente se lembra disso e tal. Seu sistema de saúde atuou até relativamente bem na pandemia. Oi? A questão da escassez de água que eles não conseguem resolver. Perfeito. Perfeito. Não esquece, isso é importante, debateu isso. Muito importante. Consequentemente, como o professor Ricardo falou, primeiramente vou falar da crise de alimentos. O custo de alimentos é muito alto. O país precisa de muita importação de trigo e de leguminosas. Aí eu já vou desdobrar o porquê que o Irã vai se associar à União Econômica Euroasiática, já firmou um acordo de livre comércio com a União Econômica Euroasiática, que deve integrar esse bloco econômico e geopolítico, e também integrou a Organização de Cooperação de Xangai, vou também explicar. Mas vamos lá, esse problema é muito sério da crise de alimentos. Parte dos protestos que nós vemos é por causa da inflação do custo de alimentos. É muito sério. A agricultura iraniana, como o Ricardo falou, ela tem uma relativa baixa produtividade, por causa justamente da escassez de água e as características geográficas do país. Muito montanha, disparidades climáticas, problemas nas estações, enfim. Uma cultura ainda agrícola de subsistência no interior, enfim, vários problemas de produção agrícola. Existe, mas não é suficiente para dar segurança alimentar para mais de 80 milhões de habitantes. E o custo de alimentos como, frisando aqui, corroborando o que o Ricardo falou, um fator desestabilizador do regime. Os protestos, volta e meia, vêm por causa do custo das leguminosas, de pão, macarrão, etc. Isso aí tem estudos significativos. A corrupção, como a Mara falou, realmente um outro componente problemático. A Guarda Revolucionária Islâmica, ela é associada ou sócia de várias empresas estatais, algumas delas envoltas com muita corrupção e ineficiência. E o país não tem uma accountability, ele tem uma estrutura investigatória que estabeleça essas prevenções e detecções de fraudes e mecanismos de governança que limite essas corrupções para essa elite militar. É um problema sério, é um problema significativo. Os delitos econômicos não são, pelo menos, reconhecidamente apurados como deveriam. Outro problema, portanto, é a corrupção. Sem dúvida alguma, que não só assola o Irã, pelo amor de Deus. O Ocidente não tem mérito também para falar de corrupção para país nenhum. Porque se a gente for falar, aqui eu dei aula em 12 estados de combate à corrupção, de 2015 a 2016, então posso falar, porque estudei isso amplamente. Corrupção não é um fenômeno só brasileiro, não é um fenômeno que no Ocidente coletivo, europeu, americano e canadense não existe. Isso daí, me desculpe, nunca pensem que lá existe uma situação absolutamente perfeita. O professor Robson Farinazzo fez uma investigação fantástica da corrupção e dos desvios de recursos, do sobrepreço e superfaturamento que ocorre no orçamento do Pentágono. Não vou entrar nesse mérito, mas a corrupção é um problema sério no Irã. E a falta de accountability, ou seja, de uma estrutura dos órgãos estatais de controlar esse problema. Agora, vamos lá, os desdobramentos disso. A Organização de Cooperação de Xangai, fundada em 2001 e institucionalizada em 2004, ela trata dos seguintes componentes: evitar, dentro dos seus países integrantes, que é um bloco liderado pela China e pela Rússia, os seus países integrantes buscam o seguinte foco: combater extremismo político-religioso, separatismo, olha esse componente importante, separatismo e terrorismo. O foco da Organização de Cooperação de Xangai é esses países trocarem tecnologia política, tecnologia institucional, troca de informações contra essas forças. Por que surgiu a Organização de Cooperação de Xangai? Justamente para proteger contra as revoluções coloridas fomentadas por ONGs estrangeiras. Esses países, portanto, têm essa unidade, essa coesão. Aí a Rússia e a China atraindo o Irã fortalece muito esse organismo. E aí temos a União Econômica Euroasiática. O Irã, em 19 de janeiro desse ano, firmou um acordo de livre comércio com a União Econômica Euroasiática. O que a União Econômica Euroasiática é? É uma união aduaneira, comercial, não é monetária, de livre comércio, que envolve Rússia, Belarus, Quirguistão, Cazaquistão e Armênia.
E o Irã já firmou um acordo de livre comércio e tende a aderir ao bloco, que aí ocorre unificação aduaneira, unificação tarifária, de política comercial externa, etc. O Irã busca, justamente com a União Econômica Euroasiática, ter melhor acessibilidade às leguminosas. Qual é o maior exportador de trigo do planeta hoje em dia? Rússia. Um dos maiores exportadores de cevada, sorgo, Rússia. Então, as leguminosas é um componente estratégico para a estabilidade social do regime. Portanto, a União Econômica Euroasiática traria uma certa possibilidade de segurança alimentar por parte ao Irã. E muito interessante também notar que o Irã ele tem uma indústria de veículos, uma indústria automotora. Né? Os veículos eu não conheço tecnologicamente, mas ele busca também ganhar mercados na Ásia Central, porque esses veículos têm um valor mais baixo. E é só que acrescentando duas correções que o nosso amigo Lineker, que está agregado agora à História Militar e Debate, ele é um estudioso nos aspectos históricos, sociais do Irã, ele falou: o que eu falei da morte, do assassinato pelo Talibã de diplomatas iranianos foi em 1998, foram 10 diplomatas e um jornalista. E o sistema S-300 que o Irã remodelou, reconfigurou, que eu não lembrava o nome, ele aqui me lembrou, é o Bavar 373, só para lembrar. Então, só assim concluindo, gostaria de destacar esses aspectos das fragilidades do Irã e o porquê que ele busca também a União Econômica Asiática. Obrigado.